rezando a oração de todos os dias com o Padre Márcio. Ó milagroso Santo Antônio, que nunca deixaste de ajudar e consolar quem vos invocou em suas necessidades, animado por uma grande confiança e pela certeza de não orar em vão, peço auxílio a vós, que sois tão cheio de graças e tão querido de Jesus, eloquente pregador da infinita misericórdia de Deus. Não recusai minha oração, mas permiti que ele chegue com vossa intercessão ao trono de Deus, a fim de que eu encontre auxílio e consolação em minhas aflições e necessidades atuais. Escutai juntamente com minha voz a dos vossos fradinhos e orfãozinhos, que para mim vós pedem em favor. Amém. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao 5º dia da novena, em honra, né, Gabriel? A Santo Antônio. Nós já estamos na metade da nossa novena, né? E quem sabe você ainda não colocou sua intenção, não pediu aquela graça que tanto você necessita para Santo Antônio. Inclusive a nossa festa está para começar, não é, Cida? Olha que bênção. Graças a Deus. É agora, né? Essa semana. Isso mesmo. Sexta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira, olha, eu estou atrasada, vocês estão vendo? Então, Cida, hoje nós vamos conhecer mais um pouquinho, né? Dar prosseguimento na vida deste grande santo, deste grande homem. E hoje é algo muito interessante que aconteceu na vida de Santo Antônio. Santo Antônio, ele sentiu o desejo de ser mártir. Ser mártir. O que é ser mártir? É derramar o seu próprio sangue por Cristo. Isso. Veja só que interessante. Mas Santo Antônio não foi mártir. Por quê, Cida? O que aconteceu, né? Por que ele sentiu esse desejo? Porque ele, vendo aqueles freis tornarem mártir, ele também desejou ser mártir. E o que aconteceu? Santo Antônio foi para Marrocos e lá em Marrocos, Gabriel, ele ficou doente. E ficou muito doente mesmo e teve que voltar. Olha só. Então ele não pôde continuar lá, né? A missão, não pôde continuar a missão. Então ele veio embora e aí ele, nessa vinda, nesse retorno dele, ele acabou a rota sendo desviada para a Itália. Eles pararam em Cilícia, aonde estava acontecendo um encontro de mais de 5.000 franciscanos. Então, Cida, esse encontro, ele tinha por nome de capítulos de esteiras. Correto. Né? O Gabriel, e a gente falando antes, né, da questão do martírio, né? E eu vejo tão importante essa questão do martírio. Inclusive, esses mártires lá não foi à toa. Houve conversão de muçulmanos. Olha só. E a gente assim precisa refletir na questão do sofrimento, né? Nós que negamos tanto o sofrimento, quando a gente está sofrendo, a gente acha que... O acomodo. E acha que Deus não está com a gente. E a gente quer ficar só... O sofrimento, muitas das vezes, ele nos lapida. E é verdade. Ele nos lapida, porque é com o fogo que se tange o ouro. Né? É com o fogo em que se testa se de fato aquele material, aquela matéria é uma matéria de grande valor. Gabriel, tem algo muito importante no momento que essa rota foi desviada. À toa não foi. Não. E lá ele teve a oportunidade de conhecer São Francisco de Assis. O pai seráfico. Viu?
E foi um encontro belíssimo, Cida, que de fato ele viu que a vocação dele era franciscana. Confirmou, né? Confirmou. Muito bonito. Mas nós vamos falar melhor disso amanhã. Isso mesmo. Cida, e hoje nós vamos relatar um milagre que até os dias de hoje se tem essa tradição, que é o milagre dos pães de Santo Antônio. Ah, sim. O milagre dos pães. Isso. Podemos dizer que foi como a multiplicação dos pães em que Jesus fez. Repetindo o milagre. Repetindo o milagre. Então foi certa vez, Santo Antônio, ele é considerado o pai dos pobres, né? Porque ele se comovia muito com a pobreza, né? Então ele era muito prestativo, muito caridoso, muito bondoso. Então, certo dia passaram alguns pobres, alguns andarilhos pelo convento de Santo Antônio. E ele se comoveu, ele tirou os pães do próprio, né, da própria fartura dos freis, né, do convento, que nós podemos imaginar que era um grande número de freis, né? Sim. Então Santo Antônio pegou todos os pães e distribuiu e deu para os pobres. E aí o interessante é que o padeiro da época, né, o frade, vamos dizer assim, o frade, entre eles são frades. O frade padeiro, ele ficou, né, horrorizado com o que eles iriam comer, o que eles iriam fazer da vida, né? E ele não sabia de nada o que tinha acontecido. Não sabia de nada, porque Santo Antônio até então estava calado, silenciado. E aí, Cida, Santo Antônio, vendo aquela fadiga toda do frade padeiro, ele pegou e falou, né? Vai lá conferir direito, se você não guardou ele em lugar errado, né? Por quê? Porque Santo Antônio já sabia em que o milagre que ele já havia realizado. Então, o frade padeiro voltou lá na cozinha e os cestos estavam caindo pães. Transbordando de pães. E conta-se a tradição, conta a história, e que Santo Antônio, além de alimentar todos os frades do convento, os pobres do convento, ele distribuiu mais ainda para aqueles que passavam também. Naquela época era muito a questão da pobreza, né, dos pedintes. Sim. Então, e Santo Antônio, ele realmente era a favor dos menos favorecidos. Sim. Ele não aceitava, ele não era conivente com essa situação. Com essas situações, né? Cida, e o interessante, né, o bonito em que a tradição do povo, o povo pega os pãezinhos de Santo Antônio, porque existem paróquias em que distribuem, inclusive dia 13 nós teremos a distribuição dos pães de Santo Antônio. Então, olha que maravilha. Isso. Então esses pãezinhos são milagrosos. Então o pessoal pega o pedacinho de pão e coloca dentro da lata de farinha, dentro da lata de arroz, de feijão, porque interessante. Sim, é uma tradição popular muito bonita, para que não falte nada. Olha, para manter a fartura. Sim. Para não faltar nada. E a figura do pão, ela vai muito além do saciar. Ela nos lembra Jesus Cristo, né? É o pão do céu, o verdadeiro pão. Então, fica essa catequese para nós, né? Que pela intercessão de Santo Antônio não falte o pão, alimento de cada dia, né? Mas também que não nos falte o pão eucarístico. O pão eucarístico. Que nós estejamos sempre preparados para recebermos esse pão. E preparado para receber, né? Porque esse pão, ele vai nos levar ao encontro do Senhor, né? Com certeza. Bem alimentado, né? Nós vamos estar pronto para caminhar com mais firmeza para chegar ao encontro do Pai. Chegar na vida eterna. E agora nós te convidamos a olhar para a imagem de Santo Antônio e fazer o seu pedido com muita fé. E agora, nesse momento, vamos rezar o responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio.
vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no os que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Santo Antônio, Rogai por nós. Que nós fiquemos selados no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cida, e como a gente já havíamos falado antes, no primeiro dia da novena, porque até mesmo o nome da nossa série, da nossa novena é Milagres de Santo Antônio. Então amanhã nós teremos uma convidada da comunidade. Ela vai testemunhar um milagre na família dela. Olha que bênção. Porque às vezes a gente pensa, milagres de Santo Antônio aconteceu na Itália, em Marrocos, mas não, nós temos milagres no nosso meio. Olha. E você, meu irmão, minha irmã, peça o seu milagre. Santo Antônio é o santo milagreiro. Então, se você ainda não recebeu sua graça, porque é tudo no tempo de Deus. Então, não desista, peça a intercessão de Santo Antônio. Com fé. Com fé. E você pode continuar compartilhando. Tem pessoas que ainda não conhecem os milagres de Santo Antônio. Tá bom? E até amanhã. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.